censura e ataques a jornalistas. Olha só, o Jornal Estado de São Paulo publicou hoje, em parceria com veículos de comunicação de todo o mundo, os 10 casos mais urgentes de crimes e ameaças contra jornalistas. Em primeiro lugar, aparece o jornalista Jamal Khashoggi, assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Relatório da ONU culpa a Arábia Saudita e responsabiliza o príncipe Mohammed bin Salman por esse assassinato. Nesse fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro postou no Twitter algumas poucas fotos com lideranças durante o encontro do G20. E uma delas é justamente com o príncipe saudita. Bom, para além da mensagem que essa foto pode passar, há casos no Brasil de censura, como na IBC, a Empresa Brasil de Comunicação. Tem afastamento recente de jornalistas que criticaram o governo Bolsonaro, entre eles Paulo Henrique Amorim, na Record, por exemplo. E olha só, agora eu vou jogar para o estúdio essa afirmação. É uma afirmação do presidente da FENAGE, diretor executivo da FENAGE, o José Carlos Torres. Ele deu uma declaração recente dizendo assim, olha, abre aspas, a situação se agrava cada vez mais, estamos vivendo em uma democracia precária e uma liberdade de expressão precária. Temos que parar de usar neologismos para qualificar o que de fato é uma censura escancarada. A gente está vivendo uma censura escancarada, é isso que acontece hoje no Brasil? Guto? Olha, na verdade, a própria FENAGE, Pedro, você acha que já ouviu a gente fazer esse debate, há anos vem dizendo que o ambiente das redações do jornalismo no Brasil sofre algumas limitações. Há anos atrás, a gente havia uma discussão de que tinha uma limitação que a gente colocava assim, em termos econômicos. Sim. A concentração, poucos veículos, o fato de dos trabalhadores estarem submetidos a verdadeiros monopólios, isso exercia um controle financeiro e os interesses econômicos das empresas, grandes empresas, né, já direcionavam, de alguma forma, a cobertura do dia a dia. Então já era um controle. Sim. Né? Mas era um controle econômico, né? Isso ficava um pouco, vamos dizer assim, escamoteado no dia a dia, porque tinha toda essa roupagem econômica. Nos últimos anos, com a Lava Jato e com um alinhamento político-ideológico muito mais claro, a censura se aproxima de uma censura política, que é aquela imagem clássica da censura que a gente tinha, até porque quem viveu a ditadura sabe desta estrutura de censura que o Estado brasileiro montou para controlar a informação. Então a gente se aproxima disso. Sim. Porque há um recrudescimento da censura nesse sentido clássico da palavra, do controle através do poder, um poder mais coercitivo, um poder mais político, não dos interesses econômicos. Mas este ambiente de falta de liberdade, né, de imprensa no Brasil não foi inventado e não é uma consequência da Lava Jato. Tem uma história antes disso, né? Já havia um clima, um ambiente, uma situação nas empresas de controle que foi aprofundada, né? Que foi reforçada e que, de certa era de forma, interesse. Levou a esse cenário político hoje também. Eu acho que facilitou. Sim. Facilitou, porque Sim. se você for pensar que, conforme, né, o Fernando falou, que a rigor nada do que está aí é novidade, apenas confirmam suspeitas e ninguém foi atrás das suspeitas. Pode ser, pode não ser, mas vamos tentar descobrir se é ou não. Então, quer dizer, isso de certa forma desembocou nessa situação nossa, mas não foi inventada pelo Sérgio Moro e pela sua equipe aí claro. Enfim, de juízes e de equipe de procuradores, no caso. Sua equipe de procuradores. É um clima, um ambiente que já estava, assim, estabelecido. Sim. Pedro. Enfim, em comunicação a gente costuma dizer que muitas vezes é mais importante aquilo que você não diz do que aquilo que você traz ao debate, né? E se você for analisar o comportamento das grandes corporações de mídia no Brasil nesse último período, você vai ver, como o Guto falou, um alinhamento muito específico de uma parte desses grupos com o governo, né? Principalmente o grupo Record e o SBT tem feito uma verdadeira assessoria de imprensa, mais do que uma noticiação de fatos em que o governo esteja envolvido. A última entrevista do juiz Sérgio Moro no Ratinho é
é uma assessoria escancarada, ali não há qualquer confrontamento, ali é apenas um palanque para que o ministro possa se defender, é uma única posição, né? E se em qualquer jornalismo digno do termo, se incomodaria com os fatos que estão à luz e confrontaria o ministro, enfim, teria um comportamento mais republicano, vamos assim dizer, com os fatos que ele está envolvido. Sim. A Record não é diferente, fez várias entrevistas com o Bolsonaro, mesmo no processo eleitoral, dando um espaço unilateral de pronunciamento, né? E tem se comportado assim no governo. Em relação à Lava Jato, a Vaza Jato, mesmo o Grupo Globo, que tem se posicionado criticamente em alguns momentos durante o governo Bolsonaro, neste tema ele também blinda o processo, também parece ter um alinhamento total com o ministro, nem tanto com o governo, mas com o ministro com certeza. Você diz o ministro Moro? O ministro Moro. E não tem dado nenhum espaço, porque o que tem vindo à luz é algo para você explorar de uma forma muito contundente, assim, para você investigar e fazer o debate. E o que tem se feito é sempre tirar do foco do conteúdo. Sim. E se discutido se a fonte é legítima, não é, etc., que é um processo parecido como o que aconteceu nos Estados Unidos quando as revelações do Snowden vieram. Sim. É o mesmo método. Você fala, não, o que ele fez não podia ter sido feito, então o que ele mostrou não interessa. A Globo continua batendo nisso, né? Apesar das revelações ainda desse final de semana, continua batendo nisso. Agora tem um detalhe interessante, foi o da Veja na sexta-feira, porque estava todo mundo com a expectativa, porque tinham anunciado que sairia alguma revelação pela Veja, né? Na semana anterior tinha sido a questão do Desmoronando, e daí, nessa sexta-feira, a gente foi fuçar ali qual vai ser a capa e era Bolsonaro 2022, e daí tinha ali uma pequena manchetezinha falando que eles, enfim, encontraram os indicados por Moro para serem ouvidos no processo. Uhum. Mas é muito interessante ver como esses alinhamentos, né? Porque a partir do momento que você dá o material para Veja, ela vai usar de forma que a beneficie. Então, é isso. E a gente não pode esquecer que parte dos donos desse monopólio são bolsonaristas, voltaram em Bolsonaro e agora fazem um alinhamento dessa maneira. Sim. E dentro da redação, como isso funciona para o profissional, para o peão ali, para o jornalista, como isso funciona? O jornalista, a pessoa, né? O jornalista, a jornalista, o trabalhador, a trabalhadora lá, é o elo fraco. Sim. Dessa corrente, né? Ele está submetido a essa estrutura por vários motivos, né? Não é inegável, inclusive por questões econômicas, para garantir o seu espaço, o seu emprego, o seu trabalho. Ficou famoso há uns meses atrás, acho que você vai se lembrar, no Rio Grande do Sul, aquele jornalista em rádio que se demitiu no ar. Sim. Né? E no final ali de toda essa ação, da hora que ele fala, inclusive ele estava reclamando de censura, falou, eu posso falar agora? Vocês me censuraram? Né? No final, quando ele disse que pediu demissão, o outro âncora se dirige para um terceiro jornalista e fala, poxa vida, né? O que você acha disso? Ele responde, aí logo no finzinho, não, eu preciso garantir meu emprego. Né? Quer dizer, eu acho que isto foi, vamos dizer assim, o mais emblemático daquela filmagem, daquele momento, né? Sim. É isto que o cara fala no final. Claro que o que chama atenção é a pessoa se despedindo, assim, se demitindo ao vivo. Mas esta fala no final é bem emblemática da situação, né? Porque do que é o controle econômico, né? Então, os trabalhadores se submetem a isso, mas mesmo assim, regularmente, com uma certa frequência, vários se revoltam e acabam, denunciam, sai o próprio, esse própria pessoa que a gente citou o nome aqui agora, e problemas que acontecem com o Paulo Henrique Amorim, sim, eventualmente com vários jornalistas que acontecem de se denunciarem e saírem, né? Que realmente saiu e agora está... E às vezes comentarista, o caso do Vila, né? Que ele não é um jornalista profissional, ele é um comentarista. É verdade, e foi demitido, porque na verdade ele ficou nesse gancho, todo né? e qualquer dissenso está sendo punido, né? Como vocês enxergam essa situação? Faz parte dessa censura escancarada. Eu acho que assim, o que o Guto colocou também, assim, na verdade a censura, e essa censura a qual a FENAGE se coloca,
ela, como falou assim, ela já acontece há muito tempo, né? Qualquer, assim, os jornalistas sofrem muito assédio da patronal, na maior parte das vezes, e existem temas que, assim, muitas vezes as corporações, elas não deixam que o tema seja explorado, para depois não ter que tirar do ar. Para depois que você fez uma matéria, a empresa não precisa falar, então, não vai poder ir para o ar essa matéria. Porque quando chega nesse ponto, já é... Mas isso também acontece. Muitas matérias são feitas e não vai dar para ir para o ar essa matéria. Mas, geralmente, você tem temas que são proibidos. Eu fiz parte da produção do programa Liga da TV Bandeirantes durante 2 anos. A gente não podia explorar direito à comunicação e reforma agrária e questões ambientais, porque eram temas vetados. Havia uma censura prévia a alguns assuntos. Sim. Então, assim, qualquer jornalista que você entrevistar de qualquer redação, se não tiver com o seu emprego em risco, já tiver, enfim, pode relatar casos de veto ou de censura direta. A maior censura que a gente viveu depois da ditadura, na reabertura democrática, é uma censura privada. É uma censura de interesses privados incidindo diretamente naquilo que você traz ao debate e naquilo que você esconde. Por isso que eu comecei falando que o que muitas vezes em comunicação é mais importante aquilo que você não traz ao debate, que já está eliminado de cara e as pessoas não vão ter acesso e nem chance de se relacionar com esses assuntos, porque os interesses privados dessas corporações eliminam na raiz e se eventualmente, por algum descuido, essa informação é produzida, vários relatos e casos de, não, isso não vai para o ar, põe uma outra matéria, não tem problema, a gente dá um jeito. E, se me permite, a maioria dos ouvintes, dos leitores, eles não conhecem esse mecanismo da produção. Então, se às vezes ele fala, você é jornalista, olha, então tem tal história. Como se fosse algo automático, assim, o jornalista, ao saber de tal coisa, automaticamente ele está autorizado, ele tem plenas condições de fazer a matéria. Não é assim, existe essa engrenagem, né, que já vem de anos. Agora, a mídia independente, que tem mais liberdade para fazer isso, não tem tanto prestígio, não gosta de tanta credibilidade com a população. Sim. Eu acho que não à toa, essa estrutura de assédio, né, é tão grande que não à toa, talvez as maiores reportagens investigativas dos últimos momentos foram feitas pelos veículos que estão isentos desse tipo de pressão. Mas, como você falou, muitas vezes eles não têm o alcance ou o prestígio para... E aí, como o Intercept está fazendo, acabam fazendo parcerias, convênios com a Folha. Na época do Snowden fez com a própria Globo, né? Agora não, parece que não funcionou o convênio, a Globo se recusou ou não quis fazer de alguma forma. O que vocês acharam dessa? Porque rolou uma nota que a Globo tinha tido um encontro com o Glick, que nunca foi confirmada, enfim. Não, ele disse que procurou, né? Ele admitiu que... A Globo não tem interesse nesse conteúdo. Acho que isso está claro, pela forma como ela está cobrindo o conteúdo. Porque se ela tivesse interesse, mesmo que não tenha tido possibilidade de uma parceria específica, ela estaria tratando com o devido calibre que a coisa tem, mas não vem. Você vê, ela passa pelas informações e dá todo o espaço para que o Moro se responda ou tente justificar ou desvie o assunto do conteúdo que está sendo dito para a forma como ele foi obtido, né? Sim. E que o Glenn tem toda a legitimidade de proteger a fonte, isso está garantido, ele não precisa revelar a fonte para que o conteúdo tenha legitimidade. Se fosse assim, todo e qualquer jornalismo investigativo seria praticamente impossível. Como é que você vai fazer uma matéria sobre tráfico de drogas se você precisar necessariamente revelar a sua fonte? Você não consegue ter acesso a quem está cometendo determinados delitos, né? Enfim, você precisa... Isso é uma cláusula pétrea aí da proteção do jornalismo, né? E daí eles começam a desmoralizar o jornalista, no caso o Glenn Greenwald, que é o que tem acontecido. Por exemplo, eu fico imaginando, né? A surpresa... Porque é normal que você procure parceiros, no mundo inteiro assim, né? Até porque você é um veículo pequeno, você não tem toda a estrutura, você não tem tanto espaço assim, então é natural que você faça parceria com outros. Mas eu fico imaginando como é que o Glenn deve ter ficado assim, né, espantado, né? A hora que ele chegou com o maior veículo de comunicação do Brasil, a maior rede de comunicação do Brasil, apresentou um escândalo que tem implicações internacionais, e as pessoas falam, eu não quero. Como você não quer?
né? É exclusivo, é furo de reportagem, é uma coisa de impacto mundial e vocês não querem. E talvez, conjecturando, talvez por isso que a equipe tenha que ter se debruçado sobre isso de uma forma muito mais ativa, porque de repente, num primeiro momento, pensou que poderia contar com uma grande rede. Mas e era natural que ele fosse procurar a Globo, por ser a maior. Sim, né? exatamente. E no entanto, ela se recusa. Quer dizer, isso, ele não é brasileiro, ele não conhece bem esta engrenagem que a gente está tentando dissecar aqui, deve ter sido um choque para ele. Agora, uma discussão que eu vejo muita gente fazendo é em relação a esses vazamentos por conta-gotas. O que vocês acham dessa estratégia? Eu acho que ele não tem muito... Acho que ele está sendo consequente nisso. Claro. Ele não tem como publicar o conjunto das informações que é gigantesco que ele tem sem apurar. Né? Ele precisa apurar minimamente aquilo que ele tem na mão para justamente não cometer uma injustiça de divulgação de fatos que não estão analisados e que não têm o seu justo... a sua apuração para saber se funciona. Eu acho que isso é uma espécie de autodefesa, porque é um veículo pequeno, é um site. Se ele faz um caminhão de informações, ele vai ser, de certa forma, contestado em bloco. Então, quer dizer, ele é até uma forma de defesa, você ir colocando as coisas aos poucos. Eu li algumas críticas em relação a... Quando ele anuncia, fica todo mundo esperando aquela bomba que vai desestruturar e vai fazer as coisas realmente mudarem. Sim. E daí ele vai soltando as informações que são importantíssimas, que revelam crimes que aconteceram, enfim, mas que não muda as estruturas, não abala as estruturas dessa maneira. Então é isso, de cantar a bola e depois não corresponder às expectativas. Você vê, assim, o processo é o mesmo que ele usou para revelar o sistema de vigilância massivo praticado pelos governos americanos, britânicos, as corporações transnacionais, etc. Exatamente, ele fez matérias pouco a pouco, conforme ele ia conseguindo estruturar a apuração em função de programas específicos que a NSA mantinha, né? Dadas as revelações que o Snowden... Só que o Snowden não foi revelando aos poucos, ele revelou tudo e ele foi organizando em matérias de pouco a pouco, e com o Grupo Globo foi assim, enfim, os organismos internacionais de notícia foi assim, e ninguém questionou esse método, né? Enfim, porque não doía na carne aqui, né? Era uma coisa dos Estados Unidos, então você tocava desse jeito. Agora, quando o assunto é o governo brasileiro, e os interesses se misturam com os interesses dessas corporações, aí você vai discutir o método, você vai discutir a fonte, você vai discutir tudo menos o que está sendo revelado, né? Para justamente você desviar e minimizar o assunto. Sendo que, mesmo quem está sendo exposto, não nega a veracidade das informações. Então, assim, qualquer jornalismo minimamente responsável se debruçaria com toda a sua força em relação a esses fatos, porque eles precisam ganhar o debate público, né? E não, o papel do jornalismo, nessas grandes corporações, tem sido justamente achar uma estratégia de tergiversar sobre o assunto e não de explorar o assunto, né? Claro. A gente tem uma inversão de papéis. Que é a negação da matéria-prima do jornalismo. Sim. Que é a informação e, se possível, exclusiva. Sim. Agora vocês comentaram sobre estratégia, né? E muitas vezes parece que é uma resposta ao que acontece. Então teve aquela participação do Moro no Senado e logo depois veio a bomba. Amanhã vai ter participação do Moro de novo agora na Câmara dos Deputados. A gente pode prever que de repente venha alguma coisa, enfim, como resposta ao que vai ser dito ali? Provavelmente. Como estratégia, realmente. Eu não sei se, vamos dizer assim, seria uma resposta, mas eu acho que a partir do momento em que ele começou a fazer esta coisa escalonada, né, ele mesmo se colocou na obrigação, né, de ir soltando periodicamente as informações, até o momento que ele chegar e falar, agora acabou, não tenho mais nada. Mas ele se colocou na posição de ter que fazer isso, né? E ele não pode, eu imagino aqui, ele não pode se dar o luxo de ficar 15 dias sem apresentar nada. Mesmo por conta da opinião pública, você precisa abastecer ali aquela Então, quer dizer, ele também
Agora, entre aspas, né, vamos usar essa palavra que não é adequada, ele também está preso a essa estratégia que ele escolheu, né? Sim. Sim. Agora, Moro, logo depois daquela participação no Senado, foi para os Estados Unidos. E, enfim, com agenda confidencial, quem nem divulgou para ninguém. E muito se especulou lá que ele tinha feito media training, porque ele tinha umas respostas todas certinhas. Agora, a gente está nessa expectativa para saber como vai ser amanhã. Porque até hoje a gente não sabe o que ele fez lá nos Estados Unidos. Eu acho que vale lembrar, a gente estava discutindo com o jurista agora há pouco, a estratégia de condução coercitiva associada à delação premiada, né? Essa dupla de tática foi o que estruturou a Lava Jato. E o Snowden mesmo revelou pouco antes da Lava Jato, meses antes da Lava Jato, que o alto escalão do governo brasileiro estava todo ele grampeado pela Agência de Informação de Inteligência Americana. E você tem, o que você tem? Você tem a Polícia Federal e a Força-Tarefa da Lava Jato municiado de uma série de informações privilegiadas obtidas ilegalmente, porque há uma espionagem internacional em relação a essa comunicação, que você não pode usar como prova no processo, porque é uma interceptação ilegal. Só que aí o que você faz? Bom, você sabe quem que você tem que sequestrar e forçar a delação em relação a uma outra pessoa. E você faz um sistema, então, de sequestros, de prisões, que... Então, assim, eles mesmos usaram um método que eles estão criticando em relação ao que está sendo usado contra eles. Sim. É muito parecido a forma como se estrutura a Lava Jato, você usa informação que ninguém tem para criar um método de sequestro e delação. Sequestro e delação. Olha, se você pegar esse aqui, ele vai entregar aquele ali. Se você pegar aquele ali, ele vai entregar aquele ali. E você monta um mapa onde a única prova que você tem são delações. Sim. Porque você, na verdade, tem informações para construir essas delações. Só que você nunca vai pôr essas informações à luz, porque você não pode falar que você tem uma parceria com a agência de espionagem americana. E aí agora a gente, por alguma fonte que não quer se revelar, e ela tem o direito de não se revelar, tem informações do lado de lá, e isso não tem que ser discutido, porque a forma como foi obtida, mas enfim. Sim, né? claro. A gente tem e eles sabem como é poderoso isso, por isso que eles estão tentando negar a todo momento que isso avance, que isso venha à tona e que a sociedade debata isso. Mas eu acho que por mais que eles tentem construir essa estratégia de negação, as pesquisas de popularidade do governo, de aprovação do governo, começam a mostrar que as pessoas estão entendendo como é que o jogo foi jogado, como é que o jogo é jogado. Acho que... A desaprovação, pelo menos, cresceu, porque Exatamente, ele continua com aquela base dos 30%. Mas os gráficos começam a cruzar.